Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. O que foi? Tá bom, vai lá. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra, não segundo linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas no poder de Deus ministrarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Espírito Santo possa estar iluminando a todos nós, esclarecendo-nos a palavra, para que, compreendendo e conhecendo as Escrituras, possamos, ó Senhor, sermos libertos pela verdade, que é a Tua palavra. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que desde já nós te agradecemos e louvamos o teu nome, que é bendito para sempre. No nome de Jesus Cristo, amém e amém, Pai. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. Eu lerei o final desse capítulo, do versículo 20 ao versículo de número 22. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que Deus possa abençoar a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. A dois homens, literalmente, Deus entregou simplesmente todo o mundo, toda a terra. Foram eles, Adão, e aqui nesse texto, como vemos a narrativa da história deste patriarca Noé. Tanto a Adão quanto a Noé, o mundo inteiro lhes pertencia. Mas é interessante a diferença de postura de um e de outro. A diferença de postura que houve em Adão e a diferença de postura que houve em Noé. E o que diferencia, acima de tudo, a pessoa de Noé se chama uma palavra: gratidão. Gratidão, Deus o salvara, Deus salvara com ele toda a sua casa. Gratidão ao Senhor. A primeira atitude que teve Noé
ao sair da arca, foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Foi entregar uma oferta, que jamais houve uma oferta de proporcionalmente tamanho volume, como foi a oferta de Noé. Lembre-se que Deus havia colocado a tutela de Noé, aqueles animais que vieram com ele na arca, e tomou eles dos animais limpos e tirando dentre eles alguns, os sacrificou como oferta ao Senhor. Foi uma oferta tão tremenda, e uma oferta que, veja bem, Deus não havia pedido nada a Noé. Deus não havia pedido que Noé lhe desse uma oferta. Deus não havia dito a Noé: quando você sair da arca, entrega esta oferta. Não, foi algo espontâneo, partiu de Noé. Mas foi algo tão marcante, que não só marcou a terra, não só marcou a vida dos homens e de todo ser vivente, como marcou os céus. Uma oferta capaz de marcar os céus. Pois diz a palavra que Deus colocou o seu arco nos céus e jurou que não mais, através da água, iria executar esse juízo universal sobre a humanidade. Deus assim colocou esse memorial, e esse memorial, essa marca nos céus, não era para que Deus se lembrasse. Esse memorial é para que os homens sempre se lembrassem que Deus é fiel e cumpre o que Ele promete. Deus assim respondeu a toda aquela atitude espontânea de Noé. Aquela atitude, e que alguém poderia dizer, mas então alguns animais não existiriam, porque era um par de cada, mas a Bíblia nos diz que entre os animais puros, diz, houve 7 pares de cada um. Então, Noé tinha como oferecer este sacrifício ao Senhor. Tinha como empregar esse sacrifício ao Senhor. Veremos depois, no decorrer da narrativa do livro de Gênesis, que também ofereceu sacrifício ao Senhor Abraão, que abriu o sacrifício e o colocou, e teve que enfrentar as chamadas aves de rapina, que tentavam como que roubar, tomar o sacrifício de Abraão, até que o Senhor se manifestou e passou no meio daquele sacrifício. E o Senhor jurou por Ele mesmo, fazendo aliança com Abraão. Que interessante, estes homens de Deus, estes grandes patriarcas, estes homens iniciadores de nossa fé no Senhor. Acima de tudo, o pai da fé, que é Abraão. Como eles tinham um cuidado extraordinário em ofertar. Hoje, infelizmente, o ato de ofertar tem como que se limitado única e exclusivamente a recursos que chegam à casa do Senhor, recursos financeiros. Mas o ofertar vai muito além disto.
Ofertar é tudo o que eu ofereço a Deus. Ofertar, acima de tudo, é minha manifestação em adoração. Você deve se lembrar que quando aquela mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, conversou com o Senhor Jesus Cristo, ela perguntou uma questão: aonde se deve adorar? Aqui, na região de Samaria ou em Jerusalém, no templo? E Jesus então disse a ela: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ela estava falando quanto à adoração era relativo muito ao que nós entendemos como sacrifício. Aonde eu devo sacrificar? Aonde eu devo entregar minha oferta, chamemos dessa maneira, de adoração ao Senhor? E Jesus disse: nem em Jerusalém, nem aqui. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há muito mais do que simplesmente o sacrifício de recursos. A Bíblia mesmo nos diz, e o apóstolo Paulo nos fala, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos oferecer os nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Há uma vontade de Deus. E essa vontade de Deus é, em primeiro lugar, boa. Essa vontade de Deus é agradável. E essa vontade de Deus é perfeita. E para que nós vivamos, para que nós venhamos a experimentar, temos que oferecer nossos próprios corpos como esse sacrifício vivo. Não é um sacrifício de morte, é um sacrifício de vida, no que nós entendemos como uma entrega. Quando você sacrifica, quando Noé sacrificou, Noé entregou o seu sacrifício ao Senhor. Então, quando você sacrifica, quando você adora, você entrega ao Senhor. Quando trazemos ofertas e dízimos, não estamos trazendo ofertas e dízimos para homens. Realmente nós devemos trazer ofertas e dízimos para Deus. E só nisto já é um desafio à nossa fé. Porque estamos entregando a homens ou a Deus? Dizemos que é a Deus. Mas essa oferta e dízimos que chegam aos homens, como podem estar sendo entregues a Deus? É interessante quando lemos Atos dos Apóstolos e vemos que a igreja trazia ofertas e colocava num lugar aos pés dos apóstolos. Eu quero chamar a atenção a isto que a Bíblia fala, aos pés. Colocar aos pés é muito diferente de colocar nas mãos. Eu não sei se você concorda comigo. Há um significado colocar aos pés. Colocar aos pés é colocar sobre a autoridade, sobre o cuidado. Colocar nas mãos era dar às pessoas. Então, o que a igreja fazia? Colocava aos pés dos apóstolos, mas entregava nas mãos de Deus, porque pertencia a Deus. Mas aqui, voltando ao que
sucede com Noé. Noé, mal ao sair da arca, levanta um altar e nele oferece sacrifício. Esse sacrifício não foi um sacrifício, como eu disse, ordenado, ele não estava buscando cumprir uma ordenança. Esse sacrifício era um sacrifício de ações de graça. Noé manifestou gratidão. E gratidão é algo que nós precisamos manifestar no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz: entrai em sua presença com hinos de louvor e com ações de graça. Interessante que quando o sacerdote, voltando a fazer o paralelo entre essas duas coisas, que o sacerdote entrava como que na presença do Senhor, ele trazia o incensário e ele trazia o sacrifício. E ele inicialmente movia o sacrifício. Eu não sei se você sabe de onde vem o costume dos judeus de, ao orarem, irem para trás, para frente, para trás, para frente. Eu me lembro de uma vez que, estando pela misericórdia do Senhor em Israel, estive numa sinagoga e eles estavam ali fazendo suas orações e eu estava mais observando que qualquer outra coisa, mas uma das pessoas que me introduziu disse: tenha liberdade, faça suas orações. Então eu me senti em liberdade para orar. E ali estava orando, e quando dei por mim, eu estava me mexendo igualzinho a eles, porque estava no ambiente deles e todos se moviam, todos iam para frente, para trás, eles não paravam de fazer isso. Isto vem de um princípio bíblico. A Bíblia diz que toda a oferta será movida diante de Deus. Ou seja, o sacerdote, quando tomava a oferta, ele movia a oferta na presença do Senhor. Ele movia a oferta, havia um movimento. E como eles entregam, através das suas orações, o seu ofertar, ele diz: hoje o sacrifício, eles mesmos dizem, não é mais como era no templo, pois não há mais o templo. E eles estão nas sinagogas. E os seus sacrifícios são eles mesmos se consagrando ao Senhor através do estudo da palavra e através das orações. E então você encontrará, se você tiver oportunidade, faço votos que tenha oportunidade de um dia ir a Israel. É uma coisa boa. E você perdeu a oportunidade de dizer amém, que você possa realmente ir a Israel, estar em Israel. Você verá rabinos, você verá muitas pessoas estudando a palavra e igualmente fazendo o movimento. E orando, fazendo o movimento. E isto, quando nós estamos entregando ao Senhor, nós estamos movendo diante de Deus. Movendo. E interessante que este mover do que ofertamos, de como nos consagramos, move céus e terra. Foi o que aconteceu aqui. Algo foi feito na terra que trouxe uma consequência nos céus. Aquele sacrifício, aquela oferta espontânea de Noé trouxe uma consequência marcante nos céus. O que Noé fez na terra
provocou algo nos céus. E a Bíblia diz: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A Deus seja glória por isso. Ou seja, quando nós estamos nessa atitude de gratidão, entrai na sua presença. Com ações de graças, com hinos de louvor, nós estamos provocando algo nos céus, mas fazendo algo na terra. Quando nós agimos dessa maneira, coisas extraordinárias acontecem. Eu realmente creio que a ação de graças é uma das chaves mais importantes para abrir o mover do sobrenatural. Uma das chaves mais importantes. A Bíblia diz, e Jesus mesmo o afirmou, porque tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que já receberam, assim será. E quando eu peço uma coisa, crendo que eu já recebi, a pessoa que eu estou pedindo, de fato, eu não peço, eu agradeço. Não existe uma oração de fé tão poderosa como a ação de graças. Quando eu agradeço, quando eu oro já crendo, veja bem, ore, comece a orar agradecendo o que você está pedindo. Deixe-me ir a um episódio bíblico, onde a ação de graças, no meio da oração, abriu a porta extraordinária do sobrenatural. Normalmente, nós nos lembramos da multiplicação dos pães e dos peixes, pois Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia diz que ele tomou os pães e os peixes, e diz que ele os abençoou e deu graças, e partiu. E então, aquele pão, aquele peixe, abençoados, pelos quais foi diante de Deus, agradecido, se multiplicaram. Mas existe um outro episódio extraordinário, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus se colocando à frente do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus começou a orar. E veja a oração de Jesus para que Lázaro ressuscitasse. Pai amado, eu te louvo, porque tu sempre atendes a minha oração. Graças te dou. Por quê? Porque sempre atendes a minha oração. E voltando-se para o túmulo, já aberto, disse, Lázaro, vem para fora. Veja que a oração de Jesus foi uma oração agradecendo ao Pai o milagre que ainda não havia acontecido, mas agradeceu como se já houvesse acontecido. Esse é o segredo da gratidão. E aí aquele milagre extraordinário, maravilhoso, ocorreu. Jesus não estava ali numa luta, dizendo,
Pai, por favor, Pai, por favor, Pai, por favor. Ele diz: Pai, eu te dou graças, porque sei que sempre atendes a minha oração. Quando Deus responde a esta manifestação extraordinária e espontânea de Noé, ao oferecer sacrifício ao Senhor, quando o aroma chegou à presença do Senhor, o Senhor começou a se comprometer. Veja, nada Noé pediu. Não é necessário pedir para que Deus te dê alguma coisa. Eu sei da importância que há em pedir. A Bíblia diz: nada tendes, porque não pedis. E pedis, e nada tendes, porque pedis mal. Não é apenas uma questão de pedir, mas pedir bem. No entanto, não é necessário pedir para que Deus venha a se comprometer com você e te dar. Lembre-se do que Deus disse a Salomão. Deus não disse a Salomão: porque me pediste, te darei. Sim, ele disse a Salomão: pede-me o que quiseres, que te será feito. Salomão pediu sabedoria para julgar, em algumas versões, conduzir, orientar o povo de Deus. E Deus então acrescenta, porque Deus é um Deus de acréscimos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Além do reino, além da justiça, que é o que eu busco, Deus acrescentará todas essas coisas. Mas aqui, Deus diz a Salomão: porque não me pediste, eu te darei. Há coisas que eu tenho porque eu peço, mas há outras que eu tenho porque eu não peço. É importante saber o que pedir, e eu vou um pouco além, saber o que não pedir, e confiar que Deus fará, e fará o melhor. Aqui, nada pede Noé, e o Senhor se compromete com Noé e com toda a descendência de Noé, ou seja, esse é um compromisso até conosco. E o versículo 22 é chave. Diz: enquanto durar a terra. E a terra ainda dura. Diz: não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Note que aqui há uma expressão sobre um ciclo que termina, um ciclo que se inicia. Dia e noite. Onde há o dia, haverá a noite. Onde há a noite, haverá o dia. Se encerra a noite, se começa o dia. Se encerra o dia, se começa a noite. Ele vem e diz verão e inverno. Interessante que aqui é suprimida a primavera e o outono. É verão e inverno. Nem em todos os lugares há, de fato, as 4 estações bem perceptidas ou percebidas. Nem em todo lugar se percebe claramente o verão, se percebe claramente o outono, claramente o inverno, claramente a primavera.
Em alguns lugares você vê bem definidas as estações, mas em outros lugares você vê apenas verão e inverno. Talvez não se haja a percepção das demais estações do ano, mas essas duas estações sempre se percebem. Até mesmo nos lugares como nossa nação, onde há um calor extraordinário, lugares como Palmas, no Tocantins, é interessante que o verão é quando não chove, e o inverno, para eles, é quando chove. Então, sempre há, seja qual for o lugar, verão e inverno, porque Deus prometeu que sempre haveria. E quando se termina um ciclo, se começa outro. Quando se termina um ciclo, se inicia outro. A Bíblia, então, diz frio e calor. Quando há calor e se termina o calor, se inicia o frio. Mesmo nos lugares extremamente quentes, que nós temos, assim, na nossa visão, como lugares escaldantes e tão quentes, como um deserto, como a areia do deserto, se termina o calor, e você sabe que no deserto, à noite, se começa o frio. As temperaturas caem extraordinariamente. Um ciclo termina, outro ciclo se inicia. E toda esta palavra se começa dizendo: sempre haverá sementeira e ceifa. Eu esperava que Deus falasse semeadura e ceifa, mas Ele não fala semeadura, Ele fala sementeira. Por que foi tão importante salientar a sementeira mais do que o ato de semear? Porque, meus irmãos, nós semeamos de acordo com o tamanho da nossa sementeira. De modo que é necessário ter a atenção sobre a sementeira. A Bíblia diz: aquele que dá semente ao que semeia. Quando se prepara a sementeira? Lembre-se que todos esses ciclos, quando se termina um, se começa outro. Quando se inicia a preparação da sementeira? Simples. Quando se termina a ceifa. Quando nós vivemos a ceifa, que chamamos de colheita, a colheita dá lugar a se separar dos grãos, de todo grão colhido, a semente. Grãos e sementes, visualmente, são a mesma coisa. A diferença entre grão e semente está no propósito que cada uma tem. O propósito do grão é nos alimentar, é nos sustentar. O propósito da semente é perpetuar a colheita. É o semear. Um grão e uma semente são exatamente iguais. E como eu separo grão de semente? Qual o critério que eu deveria utilizar
para preparar a minha sementeira, o lugar aonde eu guardarei as sementes para semear. Simples. Se você pergunta a qualquer pessoa que tem uma vida rural, que tem uma vida de fazenda, uma vida de semear, de colheita, ele te dirá facilmente isto. Ele dirá a você: pegue os melhores grãos e use os melhores grãos como semente. Não coma os melhores grãos. Porque os melhores grãos, que se tornam então as melhores sementes, me garantem a melhor colheita. Se eu tomo qualquer grão, eu tenho qualquer colheita. Então, algo de muito importante que eu devo fazer em minha vida é aprender a não comer o melhor grão, mas comer os demais grãos. A não ser sustentado pelo melhor grão, que se torna a melhor semente. Há muitas pessoas que estão fazendo este erro. Estão pegando a melhor semente, aquilo que deveriam reinvestir, que deveriam replantar, semeando, e estão comendo. O que você tem feito? É a minha pergunta a você. Da sua melhor semente. Isso é aplicado em vários setores da nossa vida. Como você tem dedicado, por exemplo, o seu tempo, tanto a Deus, quanto à sua família, ou ao seu ministério? Você tem pego a melhor semente? Tem semeado a melhor semente? Ou você tem comido a melhor semente? O que você tem feito do seu tempo? Como você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Como você tem dedicado a sua vida à família? Você deve saber usar a melhor semente, a não entregar uma semente qualquer. Mesmo no ofertar, que era o sacrifício, quando você lê em Levítico, a lei sobre o sacrifício diz: não tomarás animal defeituoso e o sacrificará ao Senhor. Antes deveria procurar o melhor, perfeito. E sabe que a oferta, quando ela era literalmente analisada, ela passava por mais de uma prova, mais de uma análise. Ela era examinada para ver se não havia nenhum defeito na oferta. E então, só depois dela ter sido aprovada, é que ela era sacrificada. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus vai diante de Pilatos. Pilatos inquere a Jesus, fala com Jesus, e Pilatos chega
e o envia a Herodes. Herodes, mais uma vez, examina a Jesus. Jesus viera de estar diante do Sinédrio. Veja quantas vezes Jesus, sendo analisado, sendo julgado, Pilatos chegou a fazer uma declaração, que essa declaração tinha que ser feita para que o sacrifício fosse aceito. Não vejo neste sacrifício defeito algum. Então ele era sacrificado. O que Pilatos chegou a falar a respeito de Jesus Cristo? Não vejo nele erro algum. Jesus é o sacrifício perfeito, que deu sua própria vida por amor a cada um de nós e por todos nós, morrendo na cruz do Calvário, e glória a Deus, ressuscitando ao terceiro dia. Então nós também temos que aprender, e com isto, a separar o melhor grão que se tornará a melhor semente, para que essa melhor semente produza o melhor fruto. Você sabe, sempre que alguém busca uma qualidade no produto final, ele precisa procurar a melhor semente. Se você quer o melhor trigo, a melhor farinha, você deve procurar a melhor semente. Eu estava vendo um documentário sobre o melhor café. Nós brasileiros somos dados ao café. E para que nós tenhamos o melhor café, é um processo todo. Mas tudo se inicia com a melhor semente. Você tem que escolher a melhor semente, que dará origem ao melhor café. Mas se você desperdiçar essa semente, você jamais terá as mudas que irão dar origem aos cafezais. Quando Palheta trouxe aquelas mudas de café, ele procurou o melhor café. E trazendo e colocando numa terra como a nossa terra, o que acontece quando você bota a melhor muda ou a melhor semente na melhor terra? Você tem tudo do melhor. E se nós já aceitamos a Jesus Cristo, nós temos uma segurança, que nós somos terra boa. E nós devemos escolher uma boa semente, mas escolhendo a boa semente, entre as boas sementes, temos que escolher a melhor semente. Há um ditado popular que diz que o bom é inimigo do melhor, ou o melhor é inimigo do bom. O grande problema com o bom, quando nós consideramos o bom, o aceitável, é que o bom, ou aceitável, melhor dizendo, nos traz a uma mediocridade. Nós precisamos do melhor. É como Jesus disse sobre a escolha de Maria, falando com Marta. O que Maria escolheu, o que a tua irmã escolheu, é a melhor escolha. Havia muitas boas escolhas, mas ela fez a melhor escolha. E disse mais, o que ela escolheu não lhe será tirado. Meus amados irmãos, aprendamos esse princípio.
honrar a Deus com o melhor que temos, o melhor de nós mesmos. Como você adora o Senhor, como você se entrega ao Senhor, como você serve ao Senhor. Faça tudo isso dando o melhor, a melhor semente. Amém? Deus Todo-Poderoso, aleluia. Senhor, neste culto, na primeira semana deste ano, nós queremos fazer um compromisso contigo. Um compromisso de darmos ou nos consagrarmos o melhor e no melhor para Deus. Senhor, ajuda-nos a semearmos a melhor semente, não a tomarmos a melhor semente e comermos nós mesmos as sementes. Há grãos que cumprirão esse propósito, mas os melhores, que separemos o melhor para colocarmos em solo. Sabedores, Senhor, que então colheremos uma melhor colheita e depois separaremos os melhores grãos para que se tornem as melhores sementes. E voltaremos a plantar, e assim faremos, Senhor, indo de vitória em vitória, de glória em glória. Iremos, Senhor, de excelência em excelência. Que o hoje seja melhor que ontem. Que o amanhã seja melhor que hoje. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.